Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que ele viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tão como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Os irmãos podem se sentar. Nós vimos a história de Mefibosete, é uma história que, se a gente for voltar e analisar bem, Mefibosete era príncipe. Ele era neto de Saul. Quando fala pai, que antigamente sujava dizer que vô era pai. Então, Mefibosete, ele em si, ele já era príncipe. Mesmo o rei sendo chamado depois, Davi chamando ele depois, para ele assentar na mesa dele, Mefibosete foi fugido para Lodebar. A gente viu um pedaço de Davi, se a gente voltar à história que está lá em 1 Samuel 14 a 17, nós vemos a amizade de Jonas e Davi, e a aliança que Davi fez com Jonas.
naquele reinado que eles fizeram pacto, que Jonas até protegeu Davi de ser morto pelo próprio pai, porque Saul, quando Deus tirou o Espírito Santo dele, ele perseguia a Davi, porque ele já reconhecia o Espírito Santo em Davi, e ele perseguia o Davi o tempo todo, e por essa perseguição, Jonas várias vezes ajudou a Davi a fugir do próprio rei. Quando fizeram uma aliança, que antigamente usavam para fazer aliança de sangue, eles se cortavam os dedos e colocavam um no sangue do outro, matavam o carneiro e se dividiam. Era a aliança que ele tinha feito, que Davi tinha feito, mas Jonas que, se ele morresse, Davi ia usar de benevolência com a família dele. E quando Saul foi morto, Saul e Davi foi rei, Davi foi logo procurar alguém para cumprir essa aliança que ele tinha feito com Jonas, antes da morte dele. Mas só que antes dele morrer, e o rei tinha sido atacado, Mefibosete, que era filho de Jonas, ficou sem pai, sem avô, porque eles morreram na guerra. E quando os pais morreram, o pai e o avô morreram na guerra, a ama, se a gente voltar lá que veio Samuel, a ama de Davi, no intuito de proteger aquela criança, que era o príncipe, era herdeiro do trono, por medo de os outros reis, do mesmo jeito que matou, tinha matado Saul, e medo de eles matarem Mefibosete, ela foi fugir com uma criança. Apesar que muitos falam, que a turma pegou e deixou ele cair, jogou ele no chão. Ela não jogou, a Bíblia não relata que ela jogou ele no chão. Ela deixou Mefibosete cair. Ela pegou aquela criança no cuidado, porque ela cuidava dele, Deus que ele nasceu. Tinha Mefibosete, 5 anos de idade, quando foi caiu no chão e ficou coxo das duas pernas. Muitos pregadores pregam que Mefibosete era Itaim, e ele foi viver em Lodebar, porque infelizmente era a cidade de Itaim. Lodebar era uma cidade perto do vale dos rejeitados, era uma cidade turinada, onde tudo que se plantava não se nascia, onde vivia só os rejeitados daquela época, que eram os leprosos, que eram os aleijados, as viúvas, porque a mulher viúva antigamente também não tinha valor. Mas Mefibosete foi criado por Marqui, que era amigo de Davi. E porque a gente vê na palavra, Marqui não era um homem que não tinha voz. Então, Mefibosete foi, na verdade, quando Marqui tirou o Mefibosete para levar para Lodebar, que era a terra do nada, era a terra de ninguém, onde ninguém queria ir, é porque ele queria esconder aquela criança. Ele era um herdeiro do trono. Naturalmente, Mefibosete já era herdeiro do trono, ele era príncipe, já era príncipe. Mas, por medo da morte, por medo deles matarem aquela criança, eles retiraram aquela criança dali. Porque a gente vê como que eles rebaixam tanto, porque aquele menino andava, ele era com os chancros os pés. Ele em si foi um menino que colecionou traumas, porque aos 5 anos de idade Mefibosete ficou aleijado. Mas quando a gente coleciona, você vê, ele colecionou traumas de família, ele colecionou traumas de dor, porque ele era uma criança normal, que brincava, que já andava, que a gente sabe que uma criança de 5 anos, ela já anda, ela já corre para todos os lados. E aquela criança cresceu concha, por um tom, por um erro que infelizmente aconteceu, deixou ela
prendeu aquele menino na casa, levou ele para Lodebar. Às vezes que a gente vê que, se a gente for lá em 1 Samuel, que cresceu, ele tinha medo do rei. Ele tinha medo de Davi. Quando mandaram chamar Mefibosete para vir à mesa, ao vir do rei, quando eu tinha mandado buscar, Mefibosete, ele tinha medo de Davi. Ele era um colecionador de medos. Às vezes na vida da gente, a gente tem, irmãos, medo de muita coisa. Aí por causa desses medos, a gente vê que a gente só vai descendo. A gente for ver a vida desse menino, olha, você vê quando o rei pergunta, Davi diz assim, ó, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade com ele, por amor a Jonathan. Ele queria saber se estava alguém da linhagem de Saul. Aí o povo fala, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que ele viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, olha como esse servo Ziba é mentiroso, provocador de miséria. Ele era um depreciador. Ele era tão mentiroso que ele diz, olha o que ele diz a Davi. Exclusiva respondeu, eu mesmo, teu servo. Ele não era servo de Davi, ele era servo de Saul. Aí se a gente for ver no texto, como o Davi, ele repreende ele na mesma hora, para ele ir caçar o descendente do seu senhor, porque ele não era servo de Davi, ele era servo de Saul. Então daí se havia a primeira mentira, como era mentiroso o tal do Ziba, do servo Ziba. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram, aí ele disse, és tu Ziba? Ele respondeu, eu mesmo, teu servo. Aí ele já mentiu para Davi, porque ele não era servo de Davi, ele era servo de Saul. Disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Davi perguntou para ele se não havia alguém da linhagem de Saul. Olha como ele era depreciador. Aí ele escreveu, então respondeu o rei, ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Davi manda buscar aquele homem, que era filho de Jonathan, mas ele não perguntou para Ziba como é que ele era depreciador. Ele perguntou as condições físicas do filho de Jonathan. Ele não perguntou. Ele perguntou se havia alguém da casa de Saul para que ele usasse de bondade. Mas ele quis rebaixar aquele menino, dizendo que ele era constituto de ambos os pés. Aí você vê como é que às vezes tem pessoas que elas usam nos colocar, quando a gente está para baixo, ela usa colocar nós mais para baixo. Ela usa jogar nós mais no chão. Esse era o Ziba. Ele usava colocar a vida dos outros mais para baixo. Todo o tempo, você ouviu a pregação de coisa de Mefibosete, o tempo todo ele mente. Ele mente e tenta colocar Mefibosete para baixo, como se ele não era nada. O que você vai fazer com um aleijado? Como se falou com ele? Ele não consegue nem com uma espada. Ele não consegue levantar nada, ele não nem anda. Como é que ele vai poder comer na mesa do rei? Olha que não importa o problema que nós passamos, não importa as lutas que nós enfrentamos, nós
Nós somos príncipes, princesas do reino dela. Não importa o que o inimigo coloque em nosso caminho, não importa a oposição que o inimigo jogue para a nossa vida, nós vamos comer na mesa do reino. Às vezes nós somos humilhados. Às vezes a gente passa na rua, a primeira coisa que eles falam, ô crente. Nós somos apontados. Às vezes qualquer coisa que as pessoas que a gente faça, tem sempre alguém achando o crente não pode errar, o crente não pode adoecer. O crente não, a verdade é que eles estão sempre de olho no crente. Mas você sabe por quê? Quando eles precisam de oração, é a cara do crente que ele vai. É a força do crente que ele busca. Porque o crente, ele sabe lutar, porque ele sabe que ele é príncipe, princesa de Deus. Ele sabe que ele é filho do rei. Então, por mais que às vezes nós somos deprimidos, por mais que às vezes a nossa vida esteja a inclinar a cair, nós temos que nos colocar de pé e dizer, nós somos filhos do rei. Eu vou comer na mesa do rei. Porque é para isso que nós estamos nos preparando nessa terra. Para comermos na mesa do rei. Então mandou Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se, com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete? Ele disse, eis aqui teu servo. Você já imaginou? Como esse homem, ele era depressivo? Ele era príncipe. Ele era herdeiro legítimo do trono. Se vocês olharam para a história de Mefibosete, ele era o sucessor de Saul. Ele precisava abaixar para Davi? Não. Mas ele estava deixando que as suas condições físicas o depredassem. Ele deixou Lodebar entrar na vida dele. Ele deixou que a tristeza falasse no coração. Ele deixou que a vida dele fosse caindo na decadência, até que ele se acha, e a gente vai ver para frente, que ele se acha, ele se coloca sendo um cão morto. Um cão morto que a gente vê é aquela pessoa que a gente falando aqui antigamente, um cão morto é a pessoa que você chutando, que não vale nada, que não presta aquilo do meu consegue, ele te diz, para que você for olhar para mim, eu sou mais do que um cão morto. Ele não só se sentia um cão, como ele se sentia um cão morto. E para ele, a vida dele já estava acabada. Olha o significado de Lodebar. Preposição definitiva. Ló é não. Ló sem paz, Ló sem ovelha. Cidade de Lodebar significava exílio. Viver longe de tudo. O debate significa não cante, não fale, não prospere. Pare, você está na cidade de Lodebar. Quer dizer, você não vai mais falar, você não vai mais cantar, a sua vida não vai mais progredir, você não vai mais crescer espiritualmente, você está se afastando de Deus, você está deixando que seus problemas fechem a sua boca. Você está deixando que a depressão dos seus problemas, das lutas que nós passamos nos dias, te derruba. Assim se sentia Mefibosete. Cada dia que ele passava para ele se sentia mais para baixo. Tinha traumas físicos, traumas emocionais, traumas familiares e o pior, trauma espiritual. Porque Mefibosete
Josete tinha perdido a esperança. Ele se sentia escravo dele mesmo. Ele acabava se sentindo escravo dele mesmo. Agora tem uma clareza muito grande que a gente sofre nesse mundo, sofre. Tem lutas que esse mundo tem. Jesus não disse que nós não íamos passar por lutas. Jesus não disse que nós não íamos passar por coisas banais nessa vida. Ele não disse isso. Muito pelo contrário. Ele disse que nós passaríamos por lutas, por provas. Mas se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Então aqueles que estão em Cristo Jesus vão vencer esse mundo. Não importa o que nós passamos. Eu vi uma coisa muito interessante nesse negócio, nessa história de Mefibosete. Eu já vi muitos pastores contar que tinha 3 pastores. E eu acho que quem fez aqui sabe muito disso. 3 pastores, desse tipo de história, porque são 3 pastores. E esses 3 pastores tinham uma congregação muito grande. Às vezes, o peso do nosso pecado nos leva a levar. Nos leva a levar sem nós vermos. Porque o pecado, irmãos, antes de nós descermos ele, Jesus já avisou. Ele já falou. Tem aquele pecado que a gente fala, a gente guardou no coração. Ninguém vai saber, mas Deus sabe. Deus vê todas as coisas, vê todas as nossas atitudes. Aí tem história de 3 pastores, que eles sobem, eles tinham igreja, uma congregação muito grande. Aí tem aqueles pecados que os irmãos não confessam a Deus. Esse aqui é só para mim, eu vou guardar só para mim. Mas Deus, Ele vê até o nosso pensamento. Até o nosso pensamento, Deus vê. Aí o pastor fala assim: nós não confessamos os nossos pecados. Vamos nós 3 aqui agora, porque o pecado, para ele ser perdoado para Deus, ele tem que ser confessado. Quando você não confessa o pecado a Deus, ele não é perdoado. Automaticamente ele não é perdoado, porque você não pediu perdão de Deus. Você não confessou o seu pecado. Aí sentaram os 3 pastores na reunião e falaram assim: hoje nós vamos confessar o erro de cada um, para cada um orar pelo outro, para pedir perdão a Deus, para nós confessarmos os nossos pecados. Aí o primeiro pastor falou assim: o meu pecado é que eu sou muito mulherengo. Eu vou lá no Face mesmo e eu canto as mulheres tudo. Mas é coisa só minha, eu peço perdão a Deus, vocês vão também. Aí os 2 pastores juntou, ajoelhou, orou para aquele pastor. Oraram: Senhor, perdoa os pecados do nosso irmão. Perdoa os erros do nosso irmão. Que de hoje em diante ele não possa fazer mais. Que desça sobre ele o poder de Deus, em nome de Jesus, seus pecados são perdoados. Aí o outro pastor vai e fala assim: o meu pecado, irmãos, é que eu tenho uma congregação muito grande, mas eu não posso ver dinheiro. Porque se eu ver dinheiro, eu não aguento. E eu estou tirando o dízimo da igreja todinho, estou construindo um canal. Só que os irmãos não sabem. Quer dizer, ele é o pastor da igreja, ele comanda a igreja, ele pode tirar o seu, não vai saber. Quem comanda a igreja é o pastor. Mas Jesus quis saber. Aí tá bom, os irmãos vão se ajoelham, os outros 2 pastores: Senhor, perdoa o nosso irmão, porque ele pecou contra ti. Ele não foi fiel a ti. Ensina o Senhor a rebeldia da igreja. Ensina o Senhor a ser fiel, a não roubar no dízimo das ofertas. Em nome de Jesus Cristo, o pecado está perdoado. Aí o terceiro pastor começou a vir. Aí os pastores
fofoqueira, eu não consigo guardar nada. Na hora que eu chegar lá embaixo, eu vou contar para todo mundo. Então, o diabo, não brinca com o diabo. Não brinca com o pecado achando que os outros não estão vendo. Porque Satanás, ele te dá o prato para você pecar. Todo pecado tem a consequência. Nós podemos saber qual o nosso pecado, mas nós não podemos medir as consequências dele. Nós não sabemos qual consequência que ele vai dar para a nossa vida. Talvez a gente fala, o irmão não está vendo, o pastor não está, da igreja não está vendo, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Mas aquele erro vai ter uma consequência muito grande para a nossa vida, que nós não podemos medir. E de uma hora para outra, porque Satanás, ele te dá o prato, e de uma hora para outra você percebe que colocou seu nome de todo tamanho, assim como colocou o Mefibosete lá em Lodebar, que é cidade sem nada, é cidade sem Deus, é lugar sem nada, é lugar seco, é lugar onde os sonhos acabam, lugar onde não se pode a lei, e não fale, não cante, não louve a Deus. Aí para você sair daquele fracasso, é só se você tiver muita fé. É muito fácil entrar em Lodebar sem perceber. Difícil é Lodebar sair de nós. Às vezes a gente fala, eu sou filho de Deus, eu vou comer na mesa do rei. Mas para a gente comermos na mesa do rei, temos que ser fiel a Deus. Temos que ter fidelidade a Deus. Não devemos ter temor do homem, não. Porque quem está vendo os nossos erros, o nosso pecado é Deus. Teve um dia que o pastor chegou para mim e falou assim, que passou na rua e uma irmã pegou e abaixou a mão e escondeu o cigarro. Aí eu, peraí, a glória de Deus ou é do homem? Eu tenho vergonha do pastor, eu escondo do pastor, mas é de Deus. A consequência do meu pecado, ela vem porque Deus está vendo, não porque o meu pastor está vendo ou porque o meu irmão está vendo. A consequência do meu erro está porque o meu Senhor, Ele quer fidelidade e Ele não divide a sua glória com ninguém. É bom ser humilhado. Aqueles humilhados aqui nessa terra serão exaltados. Porque os humilhados, fiéis a Deus, o servo de Deus, esse comerá na mesa do rei. Esse comerá do lado do rei. Porque o Mefibosete, ele foi todos os dias. Você vê como é que Deus é. Ziba, ele não era fiel a Deus, ele era fofoqueiro, contenteiro. E o que Deus fez com Ziba? Ele foi servir Mefibosete. Ele foi ser servo de Mefibosete. Ele, a família dele todinha, e todos os dias ele tinha que trazer Mefibosete para comer na mesa do rei. Todos os dias ele tinha que tirar ele de lá e levar para a mesa do rei para comer. E olha como é que Deus engrandeceu tanto a vida de Mefibosete, por amor a Jesus. Que ele foi comer na mesa do rei. Ele foi comer do lado dos filhos do rei. Ele foi comer do lado de Salomão, ele sentava na mesa com Salomão. Que foi um dos grandes poetas do livro do Salomão. Ele comia do lado dos filhos de Davi, junto com o rei. Agora, mais para a gente comer junto com o rei, para nós comermos na mesa do rei, para nós vermos a glória
glória de Deus sobre nossa vida, nós não devemos entrar em Lodebar. E se nós dizemos que somos filhos do Rei, nós estamos na presença do Rei, nós saímos de Lodebar. Quando nós saímos de Lodebar, também Lodebar tem que sair de dentro de nós. Porque não adianta eu falar, eu sou filho do Rei, eu saí de Lodebar, mas Lodebar está dentro de mim. Quando eu estou fazendo contenda de um irmão com outro, Lodebar está dentro de mim. Quando a gente olha a vida do outro, a gente julga o outro, Lodebar está dentro de mim. Eu posso ter saído de Lodebar. Cristo pode ter me tirado de Lodebar, porque eu reconheci Ele. Mas eu não deixei que o Lodebar saísse da minha vida. Nós temos que saber tirar os pratos de Satanás da nossa vida. Porque Deus disse a Caim, o pecado está à porta. Caim precisava matar Abel. Ele já sabia que ele ia errar. Deus já tinha avisado para Caim que o pecado estava batendo a porta. Quando nós vamos errar, nós vemos o pecado, nós sabemos que aquilo está errado. Nós só deixamos o Lodebar entrar na gente, dentro do nosso coração, é porque nós ouvimos a voz de Satanás. E Satanás, ele não brinca em nos derrubar. Ele não brinca em derrubar a minha vida, em derrubar a sua vida, em destruir a sua vida, em destruir a sua família, em destruir os seus sonhos, em apagar os seus sonhos. Ele não brinca com isso. Ele não quer que nós não tenhamos a vida. Ele não quer que nós tenhamos a vida eterna do lado do Rei. Ele quer que nós tenhamos a vida eterna lá embaixo do inferno. Porque nós temos direito a duas vidas eternas. Ou nós vamos comer na vida eterna do lado do Rei, ou nós vamos comer do lado do inimigo. Nós só temos dois caminhos assim. Então, irmãos, vamos ser fiéis a Cristo. Vamos ser irmãos unidos no amor de Deus, no perdão de Deus. Vamos saber que nós, quando aceitamos a Cristo, Ele nos retirou de Lodebar. E quando Ele nos retirou de Lodebar, Ele nos colocou na mesa do Rei para comer do seu lado, para comer o melhor dessa terra. Mas que nós também possamos ser fiéis a Ele e deixar Lodebar sair do nosso coração. Porque a Bíblia diz que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Aí se o nosso coração está cheio de Deus, nós só vamos falar de Deus. Se esse Zica, ele está com o coração cheio de contenta. É por isso que a primeira coisa que ele foi falar aqui, o Senhor vai colocar aquilo que na sua mesa. Nós temos irmãos assim, nós irmãos bem. A verdade é que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas que igreja cheia, aquela igreja está vazia, aquela igreja está cheia. O que adianta uma igreja lotada de gente vazia? Deus, Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Ele está em busca de servos fiéis a Ele. Ele está querendo a nossa fidelidade, porque a sua vida, ela está muito próxima. Olha, se nós formos fiéis a Deus, assim dizem Isaías 61:7, nós podemos ser envergonhados. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro,
Nós podemos, às vezes, ter aqui nessa terra gente que nos humilha, gente que nos pisa. Às vezes a gente fala: Senhor, eu não vou aguentar, eu não estou aguentando mais. Mas saiba que o servo fiel até o fim, ele vai alcançar a coroa da vida. Então vamos vigiar, porque nós somos príncipes e princesas do Senhor. E nós vamos